Positivecast Inspiração. Hoje com André Luiz Soares Pereira, do grupo GSPP. Mais uma vez, como é bom receber você aqui, André. Sempre fico muito à vontade com você. Espero que você também fique da mesma forma, né? Nossa, que prazer. Salve, galera. Sempre muito bem recebido, com muita positividade aqui com a Vanessa. Esse salve do André, todo mundo já sabe que é sua marca, né, André? E eu adoro. Se ele não fizer, eu já sempre falo, seu salve. André, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Ai, gente, como é uma caixinha de surpresa, de repente, falar sobre inteligência emocional, né? O que é realmente a inteligência emocional? A inteligência emocional nós temos que ter no nosso dia a dia, né? Eu acho que é a nossa capacidade de administrar as emoções para alcançar os objetivos que a gente está pretendendo na vida, né? Ela deve estar presente no nosso dia a dia, seja no relacionamento familiar, em casa, na rua, no trânsito e até no próprio trabalho. Inteligência emocional, 100%. Antigamente as pessoas não falavam muito disso. Né? E hoje é fato que é fundamental, ainda mais quando a gente fala de um ambiente corporativo. Me fala, dá alguns exemplos de inteligência emocional. Eu diria o seguinte, antes de dar o exemplo, eu diria que a inteligência emocional, a gente teria 5 pilares que são muito importantes. O primeiro seria conhecer as nossas próprias emoções. A gente tem que saber trabalhar a nossa mente, conhecer essas emoções, controlar essas emoções. Eita. Que às vezes é muito difícil. Muito. Né? A gente chega num ambiente, a gente não é muito bem recebido, aí a gente tem que parar, respirar para dar continuidade ao negócio. A gente tem que ter a automotivação, a gente tem que estar sempre se automotivando, a gente tem que ter empatia. Empatia é fundamental para que se trabalhe bem a inteligência emocional. E por último, o relacionamento interpessoal, que também é fundamental. E aí, a título de exemplo, eu vou buscar aqui, não sei se você se lembra das Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, o caso da Simone, né, da Simone Biles, né? Aquela atleta americana que desistiu de algumas provas. Por quê? Porque ela não estava psicologicamente preparada para aquela prova. Isso é uma pura inteligência emocional. Você vê que ela teve que tomar uma decisão extremamente difícil, porque umas Olimpíadas envolve um país inteiro, medalhas, patrocinadores, e ela achou o quê? Ela preferiu trabalhar a mente dela, o corpo, do que participar de uma prova em que ela poderia colocar em risco até a vida dela. Porque é um tipo de esporte que, dependendo de como ela vá fazer, ela pode ser até ir a óbito. Então ela teve um momento que ela parou, respirou, né, que eu digo, refletiu e sentiu que ela não tinha que dar essa satisfação para os outros, e sim trabalhar internamente. Outro exemplo que a gente pode dar é o Gabriel Medina, né? Gabriel Medina, ano passado, em 2021, viveu um turbilhão de aventuras. Né? A vida dele particular influenciou muito nos negócios, tanto é que ele não participou do torneio mundial de surf. Inclusive, esse ano, ele deixou de participar das 3 ou 4 primeiras etapas. Por quê? Porque ele teve que trabalhar também a inteligência emocional dele. A gente está falando sobre inteligência emocional, a gente está falando da mente. Da mente. Então, cita alguns exemplos de situações de boicote da nossa mente. Isso acontece muito, né? Muito. Nós somos o que a gente pensa. Então, se a gente tem pensamentos negativos, né, se a nossa mente é trabalhada daquele perfil, né, você é muito crítico, você está sempre criticando tudo, você está se boicotando. Então, gradativamente, cada vez você vai se afundando mais. Se você é aquela pessoa muito insistente, fica insistindo, não é bom também, dependendo da situação. Aquela pessoa muito prestativa, ela para aparecer, para se ficar bem com todo mundo, ela quer fazer coisas que vai além do que ela tem capacidade de fazer, né? Aquela pessoa que se vitimiza de tudo. Céus, isso tudo são boicotes da mente, que acaba fazendo com que você não tenha resultados positivos. Aquela pessoa muito inquieta, o controlador, aquele cara que quer controlar tudo, né? E o esquivo também, é muito ruim, né? Aquela pessoa que está sempre em cima do muro. Nunca ele tem uma posição, uma postura
uma postura forte. Forte, né? Decidida. Decidida, com atitude. Como diz a nossa missão, com atitude, entusiasmo, movimento e vibração. Eu acho que a gente tem que ter isso na nossa vida. É a inteligência positiva, é o quociente positivo que a gente chama. Você acabou de falar agora sobre inteligência positiva. Fala um pouquinho sobre a inteligência positiva, que também é algo bem difícil, né? A inteligência positiva eu trabalho muito e acredito muito nisso, né? A gente tem que estar sempre pensando de uma forma positiva. Sim. Eu não consigo conceber, às vezes a gente está com um projeto, a gente apresenta o projeto, a pessoa, antes de dar uma posição, ela já fala: mas será que a gente vai conseguir? Mas qual é o custo desse negócio? Esquece, gente. Vamos o A primeiro. Sempre entra, né? Sempre com uma objeção. E pelo contrário, a gente tem que ter um pensamento positivo. É claro que a gente não pode extrapolar, a gente tem que saber aí, junto dos nossos planejamentos, o que a gente quer fazer, mas sempre com aquele pensamento positivo. Eu vou te dizer o seguinte, quando você tem o pensamento positivo, segundo um estudo do Cristiano Miranda, você consegue produzir 37% a mais das suas vendas, se você é uma pessoa da área de venda. Pera, então quando você está com pensamento positivo... Você bota 2 executivos comerciais, um com pensamento negativo e outro positivo. O que tem um pensamento positivo, ele tem uma característica, ele tem uma possibilidade de ter mais sucesso, 37% 37% a mais nas vendas. 31% nos seus projetos, sejam eles pessoais ou projetos de vida. Tá? E 19% em mais rapidez em diagnósticos médicos. Isso também é muito incrível, né, que a gente percebe. Então, eu acho que todos nós temos que trabalhar a mente, porque nós somos, né, corpo, mente e espírito. E nós temos que trabalhar a nossa mente para ficar muito afiado nesse dia a dia dos negócios. Tá? Agora me diz uma coisa, como é que a gente pode desenvolver a inteligência emocional? Primeiro, eu acho que observando e analisando o nosso próprio comportamento. Acho que a gente tem que estar sempre fazendo uma autorreflexão. Então, quanto mais a gente desenvolve, né, a gente avalia o que a gente é do dia a dia, a gente está trabalhando a nossa inteligência emocional. Tentar dominar as nossas emoções, né? Isso é importantíssimo. A gente tem que trabalhar para tentar fazer com que as nossas emoções sejam dominadas. Aprender a trabalhar com as emoções negativas. Nem sempre o nosso dia só vem situações positivas. Claro, nem sempre a gente acorda com o pé direito, né? Exatamente. Então, o dia a dia, às vezes, a gente tem que aprender a trabalhar isso. Aumentar a nossa autoconfiança. Quanto mais autoconfiança a gente tiver, mais autocontrole a gente tem e mais autoridade nós vamos ter em determinados assuntos. A gente só tem autoridade se a gente tiver autoconfiança em nós mesmos, né? Aprender a lidar com pressão. O dia inteiro a gente vive sob pressão, ainda mais no trabalho. Então a gente tem que fazer um exercício para lidar com essas pressões. Isso tudo faz parte de quê? De inteligência emocional e de exercícios que a gente tem que fazer. Não ter medo de se expressar. Quantas vezes a gente fica com medo de se expressar, né? E guarda aquilo, fica com rancor e aquilo só vai fazer mal internamente para a gente. Desenvolver o sentimento de empatia, como a gente já falou, não é isso? E colocar em prática sempre a resiliência, né, que é fundamental. A resiliência e a antifragilidade. Eu acho que a antifragilidade é mais do que a resiliência. São alguns exercícios que eu acho que vale a pena a gente tentar fazer e ir construindo para que a gente tenha uma boa inteligência emocional. Mas tem algum exercício assim na prática da gente, sei lá, respiração, você fazer de repente... Total. Isso que eu acho que é importante a gente falar. Uma meditação, não sei, porque quando você está nervoso... E a gente dá aquela respirada, aquela acalmada, isso tudo ajuda com que a gente consiga prosseguir. Isso também faz parte? Eu acabei de lançar um livro, né, que é Empreendedorismo Varejo, em que eu trago muitos conceitos das artes marciais para os negócios. Eu entendo que as artes marciais, né, o código de bastidor, ela tem muito a ver com os negócios. Por quê? A vida é uma guerra. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso. E óbvio que quem acredita nas artes marciais, pratica as artes marciais, qualquer atividade física é importante
para que a gente desenvolva, né, essa nossa inteligência emocional. Então, respiração é tudo. Respiração em qualquer lugar que seja numa atividade física, seja aqui falando, seja no ambiente de trabalho, numa palestra, respiração é fundamental. Meditação, né? A prática da meditação, ou nos esportes, né? Eu pratico arte marcial, a meditação para a gente esvaziar a mente. Quanto mais a gente esvazia a mente, mais autoridade a gente tem, autoconfiança a gente tem nos negócios. E aí eu vou dizer, corrida, pilates, qualquer tipo de atividade física, eu acho que é o momento em que a gente pode trabalhar essa questão do exercício de desenvolver a inteligência emocional. A gente consegue controlar as nossas emoções através da inteligência emocional? Você acha que é possível? Eu acho que é possível, desde que a gente faça bastante exercício com relação a isso. Eu diria que eu trago muito nos nossos negócios, comparando com as artes marciais, que eu digo sempre que a gente nunca chegará a uma excelência plena, mas a cada dia de treino a gente está mais próximo dela. Isso serve para a gente também. Para tudo na nossa vida. Para tudo, né? Cada dia a gente tem que treinar mais. Seja treinar o trabalho, seja treinar a respiração, é o modo de viver. E cada vez a gente vai evoluindo mais. A gente nunca vai chegar à excelência plena, mas cada vez que a gente treina, a gente consegue chegar um pouquinho mais. Agora essa pergunta aqui é mais para mim. Eu sou muito emocional. Como a gente consegue, em algumas situações da vida que o racional é muito importante, a gente ter o racional ali mais à frente, como a gente consegue ter a inteligência, na realidade, a gente se tornar mais racional do que emocional? Como é possível isso? É possível, na verdade? Eu diria que é. Né? A gente tem que, primeiro, estar preparado para as frustrações. Normalmente, a gente não está preparado para isso. Receber uma resposta negativa, né? E acho que também tem, desculpa te cortar, mas é a expectativa que a gente cria, né? Exatamente. Tem isso também, né? Normalmente, às vezes, a gente cria uma expectativa que a gente sabe que não vai ser a realidade. E a gente tem que saber trabalhar isso. A gente tem que sair desse padrão negativo, né? Por mais, às vezes a gente acorda, como você falou, acorda num dia que não está muito bem, né? Mas a gente tem que exercer a nossa mente para mudar o mindset mesmo do dia, mudar a forma, a postura, como a gente vai encarar aquele dia. Isso tudo são dicas, né? Posso dizer, para a gente tentar controlar as nossas emoções. Trabalhar a empatia de novo, né? Passar a se comunicar melhor. Isso eu não preciso dizer para você, porque você não, mas a gente precisa. Mas a gente sempre precisa, né? Trabalhar isso para se comunicar. Não tem jeito. Pode falar. E eu acho que, por último, investir sempre no autoconhecimento. Quanto mais a gente se reconhecer, mais a gente está tranquilo com relação à vida. Eu diria que o nosso grande desafio não é vencer os outros, é sim a gente se superar cada dia. Na arte marcial, uma das que eu pratico, eu não quero vencer o adversário, e sim eu quero me superar. Porque vencer o adversário é fácil. Então, a grande dificuldade é a gente se superar nesse dia a dia, entendeu? Agora a gente está falando aqui de repente, como ter essa... Vou perguntar, na realidade, da inteligência emocional no trabalho. No caso, o meu trabalho é ótimo, é tranquilo, é muito bom. O seu ambiente de trabalho também. E para aquelas pessoas que não têm a mesma sorte, que o ambiente de trabalho, de repente, é pesado, que é difícil, que é muito cobrado... Como a gente consegue ter essa inteligência emocional no ambiente de trabalho? Acima de tudo, trabalhando sua mente, seu corpo, né, e seu espírito. É fundamental. Eu acho que a gente tem que gerenciar as emoções negativas no dia a dia do trabalho. Eu acho que a gente pode se comunicar de forma mais clara e persuasiva com os nossos colegas de trabalho, clientes e por aí vai. Praticar a empatia dentro do trabalho. Conhecer os fatores de estresse, para a gente tentar deixar eles de lado. Né? Ou trabalhar melhor eles. Saber se recuperar dessas adversidades do dia a dia é muito importante. Evitar reagir durante um conflito. Você está numa discussão com um colega de trabalho, com um chefe ou com uma pessoa subordinada a você, eu acho que se está muito quente o ambiente, vamos segurar a onda, vamos respirar, vamos sair. Isso aí serve para a vida também, né? Para a vida, para tudo, né? Eu acho que é fundamental. Utilizar as habilidades da escuta ativa, ouvir mais do que falar. Né? Isso é o exemplo da maturidade. Da maturidade. Então, quanto mais a gente ouve,
né, e fala menos, eu acho que a gente leva uma vida mais tranquila. Aprender a receber críticas, né? Tem muitas pessoas que não sabem receber crítica, feedback. Isso é fundamental para a nossa evolução. Se a gente não está aberto a receber críticas, a receber os feedbacks, a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer. Procurar agir sempre com bom senso. Escutar toda a história tem 3 versões, né? A versão Sem A, sombra de dúvida. A versão B e a correta. Que é a verdadeira. E a verdadeira. Não tomar um partido sem fazer um juízo de valor de toda a história. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, tomar um partido e que, às vezes, ele está indo por um caminho totalmente equivocado. Ele nem sabe porque está sendo influenciado por uma pessoa, tá? Manter a mente blindada é fundamental. Acho que a gente tem que blindar a nossa mente de mimimi, papapá, ouve daqui, ouve dali, aí se você... Esquece. Eu lá no trabalho eu tenho como filosofia: se alguém tem algum tipo de problema um com o outro, vai, senta num lugar, discute, resolve. Não vem trazer mimimi, porque mimimi só gera mais mimimi, né? E o ambiente fica pesado. E a gente tem que evitar com isso. Destruir qualquer problema. A gente está aqui, né? A vida é uma guerra. Então, se a gente é um guerreiro, a gente é um samurai, a gente tem que destruir os problemas. Né? E vacine-se contra a crise. Todos nós temos que nos vacinar. A gente sabe que os problemas estão aí, os problemas existem no dia a dia e a gente tem que saber conviver com eles. Então a gente tem que se vacinar contra qualquer tipo de crise. Aí a gente fala de vacina, eu vou falar sobre o seguinte: a gente passou por uma pandemia, já que você falou de vacina. Pós-Covid, a Covid afetou tanta gente, afetou memória, o emocional, acho que muito mais. Então, como é que o pós-Covid, como a gente trabalha a inteligência emocional pós-Covid? Eu puxaria alguns exemplos que eu dei agora, na última pergunta, e falaria o seguinte: primeiro, trabalhar corpo, mente e espírito é fundamental. Cuidar do nosso emocional. Hoje, o Covid deixou muitas pessoas ficaram extremamente irritadas, nervosas, preocupadas, é claro, com razão, mas então a gente tem que tratar esse emocional. Procurar agir com bom senso, de novo, né? Calma, respira. Quando você, às vezes, está no ambiente de trabalho, recebe um WhatsApp, um e-mail meio desaforado, se você vai responder imediatamente, no calor da emoção, às vezes você vai se precipitar e vai responder de uma forma errada. Então a gente tem que procurar agir com bom senso. Manter a mente blindada, como eu citei, não é isso? Destruir qualquer problema, porque a vida é uma guerra, e vacine-se contra a crise. Na realidade, a gente falou aqui um pouco sobre a inteligência emocional, e que a gente tem, para fechar assim, um pouco daquelas considerações que a gente costuma até fazer um pouquinho, é que, na realidade, na inteligência emocional, a gente precisa realmente respirar, como a atividade física ajuda para a gente conseguir trabalhar a nossa inteligência emocional. O ouvir mais do que falar também é muito importante. Você saber o que está acontecendo antes de dar pitaco. Você que comentou que as pessoas, às vezes, você ouve de um, ouve de outro, você vai tomar um partido e você não sabe realmente o que está acontecendo. Então, eu estou tomando aqui um pouco as palavras do André, que ele com certeza vai fazer as considerações dele, mas o que eu aprendi um pouco aqui com o André, como ouvinte, né? De repente, como você também aí está aprendendo e ouvindo, é que a gente precisa parar, respirar, tanto para a nossa vida profissional quanto para a nossa vida pessoal. Respirar, ouvir mais, tentar falar menos e falar talvez mais o necessário. E ter empatia, né? Porque acho que ter empatia é muito importante. Aprendi bem, André? Muito, excelente, espetacular. E eu digo o seguinte, realmente a gente trabalhar o nosso racional, né? É claro que a emoção é muito importante nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente vive com emoção. Eu sou um cara eu gosto de colocar a emoção nos negócios, mas a gente tem que entender, às vezes chega uma situação que a gente traz o emocional, mas primeiro a gente tem que travar um pouquinho, entender o racional desse negócio, para depois, sim, agir com a emoção. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha aí dias melhores no nosso cotidiano. André, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer, como eu disse no início, ter você aqui. E tá sempre aprendendo um pouquinho mais com você, cada dia mais, e a gente poder aprender, eu daqui e você daí. Muito obrigado e axé para todo mundo e até a próxima.
Esse foi mais um Positivecast Inspiração. André Luiz Soares Pereira, do grupo GSPP. E eu sou Vanessa Victorino.